Vamos lá, bom dia. Chegamos, sexta-feira. Sexta-feira, dia... Ai, como foge? Hoje é dia 4 ou dia 5? Acho que é dia 5, né? Não, hoje é dia 4. 4. Segunda-feira foi dia 31. 31, 1, 2, 3, 4. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Isso. Sabe o que é? Ontem eu não fui ao trabalho, fui cuidar. Tomei vergonha na cara e fui cuidar desse problema no pescoço. É incrível, né? Tapa na cara, eu tô quase bom já. Bom dia, meu amor. Amor da minha vida. Mãe do meu filho lindo. Amo você. Até mais tarde. Ai. Sexta-feira. Chegou uma frente friazinha aí que trouxe um pouquinho de umidade. Ontem até tivemos a grata surpresa de chuva. E em alguns momentos até uma chuva mais fortinha. Eu mesmo peguei vindo do médico. Peguei uma chuvinha mais pesada. Isso é bom. Isso dá um alento, limpa o ar. E dá de beber as plantinhas, né? Depois de uma chuva tudo é muito mais agradável. Vamos lá, seguindo, correndo, fazendo. Como eu tinha dito, eu tinha já adiantado bastante coisa no meu trabalho. Não deixei pendências ou perigos de prazos vencidos. E por essa razão pude ontem ficar em casa. Repouso mesmo eu não consegui fazer muito. Mas fiz as compressas de água quente, que melhorou muitíssimo. E tô tomando os remédios. Se vão mais 80, 90 conto de remédio, mas... é isso, né? Faz parte. Muito rapidamente essa pincelada. Na atualidade, claro, evidente, tudo que se sabia. E aí algumas pessoas fingem indignação agora. Nossa, eu estou perplexo. Quer se enganar? Pode se enganar, mas por favor, né? Inocência demais não pega bem. Muita manifestação ontem de que eu estou perplexo. Eu jamais esperava uma coisa dessas. Pois é. O Congresso Nacional negou o encaminhamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre o presidente da República em implicá-lo em crime comum e autorizar a investigação desse crime, dessa denúncia, pelo Supremo Tribunal Federal. Então foi arquivado, ou seja, travou. A PGR falou, ele fez isso, e os deputados falaram, não fez não, vocês estão enganados. E pronto, acabou, é isso, e acabou, tá? Eu não vou tentar comentar as mais cenas bizarras que acontecem quando desse tipo de votação. O que os digníssimos representantes da população proferem de maltrato aos nossos ouvidos e aos nossos cérebros. Mas é realmente lamentável que é aquilo que representa o povo brasileiro, que representa o meu país. Mas, enfim, nada de anormal. Eu venho falando disso algumas semanas aí, algum tempo. Já se sabia. Mérito ao Cafajeste Mor
que entende melhor a língua dos cafajestes menores. E eu não vou dizer que a Dilma... eu estou justificando. Então a Dilma caiu nessa porque ela não soube entender, ela não era tão cafajeste. Não, eu não sei se ela era cafajeste ou não. Ela é bastante, igualzinho a todos eles, porque para estar lá você não pode ser limpinho, tá? Mas o que nós sabemos, sim, ela é burra. Esse é o problema. Então, o nosso querido presidente da República, e hoje a gente pode dizer já que um presidente da República com apoio popular. Não me venha com pesquisinha de 80% da população rejeita. Não, não rejeita não. Rejeitar é rejeitar. Não é ficar em casa falando, ó, que horror, estou indignado. Então, mano, desculpa aí. Povo, engula no meio da bunda. E não dá uma de desentendido. Não posso acreditar. Azar seu. Merecemos. E o próximo vai ser muito parecido. Só espero que não seja pior. Mas enfim. Vamos pro que interessa. Que são as minhas historinhas de mané. Manézão. Nossa, tenho que confessar que me dá um humor, me dá um acalento no humor. Pô, olha, desde terça-feira da semana passada, dia 25, que esse torcicolo me pegou e eu tô sofrendo com ele. Hoje, a primeira noite que foi menos mal dormida, eu consegui ficar mais horas dormindo, acordava muito menos e tudo. E aqui, pilotando a moto, sentindo muito mais conforto ou muito menos desconforto. Isso melhora o humor. Cara, ele ia pra lá, agora ele foi pra lá. Minha nossa. Tem pessoas que são indecisas. É tão bonito, né, cara? É tão bonito cuspir. Nunca entendi isso. Não tenho esse costume. Não tenho. Vamos a continuação aqui das minhas super interessantes histórias, aventuras. Eu comecei uma cronologia no último vídeo, uma cronologia como é que se diz? Dos lugares que eu morei. É meio que uma questão. Na verdade, quando você juntar isso com aquilo, você vai acabar fazendo minha biografia, né? E o mundo continuará tendo 24 horas. E os anos continuarão tendo 365 dias e 4 horas de duração. Rapidamente eu contei sobre o primeiro lugar que eu me lembro com consciência, entre os meus 4 a 6 anos de idade provavelmente, que foi a Dona Ana, na Vila Sabrina. Minha mãe nos deixava, a gente era criado lá, a gente morava lá. Não sei, preciso perguntar qual o contato, de onde apareceu essa família para minha mãe nos deixar lá. Salvo pequenos detalhes, um lugar que nos criou muito bem. Não temos nenhum trauma, nenhuma reclamação por conta disso. E já contei os detalhezinhos dessa época. Depois, alguns mesezinhos, provavelmente um fim de ano de 76, eu acho. Os últimos meses do ano, tipo setembro a dezembro, alguma coisa assim, onde nós ficamos na casa da Cleide, uma grande amiga da minha mãe. E era ela e a mãe dela que moravam lá. E nós
Provavelmente foi por conta do final do ano letivo, para o Mauro terminar a escola, alguma coisa assim. Eu acho que ele já estava na segunda série, ele estudava no Santos Dumont, também era na Vila Sabrina, próximo ali. Lembro das ruas de terra, lembro das valetas, dos esgotos a céu aberto. Lembro dos acidentes, provavelmente eu tive um ou dois desses acidentes, mas muita gente caía. Era comum, as calçadas eram fininhas, né? Era muito comum uma pessoa saindo de dentro da casa, abrindo um portão sem ver, e a pessoa que estava na calçada, vindo, andando, ser derrubada na valeta. Porque a gente voltava para casa para poder ir para o trabalho e tal, enfim. E aí de lá, no finzinho do ano, nos últimos dias do ano, finalmente, o sonho de morar com a minha mãe. Porque eu não me lembrava como era morar com a minha mãe. Eu já havia morado com a minha mãe, mas eu não me lembrava. Minha mãe alugou uma casa bem confortável, na Casa Verde, Zona Norte também. Se eu não me engano, era na rua Doutor Inácio Proença de Gouveia, número 533A. E passamos, acho que 5 anos ali. Daqui a pouco eu ajusto essa cronologia. Era uma casa alugada, uma casa gostosa, confortável, uma casa independente. Era um sobrado, com várias casas no fundo, mas a entrada nossa era completamente independente. Ao lado tinha a entrada para as casas do fundo. E em cima também completamente independente. Tinha outra casa em cima. E foi uma casa assim, ali é um começo de uma infância, e uma infância bem feliz. Morávamos a minha mãe, eu, o Mauro e a Cleide. Essa amiga da minha mãe foi morar com a gente. Também preciso perguntar para minha mãe onde é que ela descobriu a Cleide, né? O que era a Cleide na vida dela. Porque quando elas terminaram a amizade, elas nunca mais se viram. Nunca mais. Ali, algumas características, eu fiz alguns amigos. Ali era o lugar que a gente brincava na rua. A gente pulava corda, a gente pulava amarelinha, a gente andava de bicicleta. Ali era realmente um lugar muito gostoso. E tenho ótimas recordações dali. Minha mãe trabalhava duro, trabalhava bastante, mas trabalhava de segunda a sexta. No começo da nossa moradia lá, ela ainda namorava com o Oscar, aquele cara que eu já falei lá na Dona Ana, desde a Dona Ana. Carioca, gente boa, nos adorava. E tenho boas recordações do Oscar empinando pipa com a gente na rua. Eu mesmo nunca prestei atenção em pipa, nunca achei graça. Hoje vocês já sabem o quanto eu xingo, né? Mas uma época de conscientização diferente, de problemas diferentes. Mas era muito gostoso, era muito bacana. E é ali que eu comecei as minhas aulas, comecei a minha vida acadêmica, né? E nem eu nem o Mauro fizemos prezinho, né? Era comum na nossa geração frequentar o prezinho, né? Aqueles conguinhas vermelhos, shortinho de saco, né? Vermelho, meinha branca, camiseta branca. Nós não fizemos, nós não estudamos no prezinho. O prezinho era a escola infantil, né? Era o último ano, era uma semi-alfabetização. E eu conheci a escola e confesso que eu não entendi a escola. Não entendi. E eu perdi o primeiro ano. Eu
fiz meus amigos na escola, me lembro do Dirceu e do Katsumi. O Katsumi, Japinha, gente boa, gente boa. Era meu amigão. Era o que o Lorenzo é pro meu filho hoje. Hoje ele foi recebido pelo Lorenzo. O Lorenzo saiu da sala para receber ele. E na rua me lembro de alguns amigos. Me lembro do Dirceu, da casa ao lado. Não era o Dirceu não. Não era o Dirceu não. Tinha uma casa do lado da nossa, que era uma casa, parecia uma casa abandonada, mal assombrada. Morava uma senhora, a casa era muito mal cuidada, sempre fechada. Eu acho que o apelido do menino era Malafa, não me lembro. O menino era, sabe, um menino sujo? Ele era grande, provavelmente tinha um pouco mais do que a minha idade e menos do que a do Mauro. Devia ser 1 ano mais velho que eu. Ele era sujo, falava palavrão, era coisas que eu não conhecia ainda. Aí tinha meus amigos, tinha o Guga e o Walter, que moravam no fundo lá, naquele quintal do fundo, do mesmo imóvel. E tinha... Não, era o Marco. O Marco e o Guga. Eles eram bolivianos. A mãe era boliviana, acho que vivia a mãe e os dois. Eram muito simples, mas eram muito bacanas. A gente brincava o tempo todo. Tinha a Denise, que o pessoal falava que era minha namorada. Ela me fazia brincar de casinha com ela. E era uma rotina bacana da escola. Nos fins de semana a gente brincava bastante no sábado, na rua, de bola e tudo. Ou passeava. E aos domingos íamos para Leonete. Mas vamos por partes. Não era para eu estar aqui, mas acho que dá para eu estar aqui. A planta bateu na minha perna. E eu fui atropelado um sábado de manhã. Tinha muita ladeira. Tinha muita ladeira. Minha rua tinha um pedacinho de uma retinha quase, mas tinha ladeira tanto para um lado quanto para o outro. E tinha as vendinhas, padarias e mercearias e tudo. E um sábado de manhã nós descemos, o Mauro comigo, pra gente comprar pão ou algum doce, alguma coisa assim, de manhãzinha. E existia na descida, descia a nossa rua e virava à esquerda. Um pouquinho depois de virar à esquerda, existia uma marcenaria. Madeira é marcenaria, né? Existia uma marcenaria. E essa marcenaria, esse cara tem um problema com seta, hein? Esse cara tem um problema com seta, né? Que deixava na porta umas rodas de madeira assim, desse tamanho. E a criançada pegava aquelas rodas e jogava para descer e tal. E eu peguei a minha, igualzinho todo mundo. O Mauro provavelmente pegou a dele. E eu saí correndo atrás da minha, na rua, sem ver.
sem ver que vinha um Fusca do outro lado e me jogou de boca no chão. E eu fui atropelado pelo carro de uma funcionária da escola. É, funcionária da escola. Eu acho que era férias, não me lembro. E me socorreu, ao estilo. Me socorreu, tudo direitinho, bacaninha. Fui pro pronto-socorro. Só você que é o bonito. E tomei 6 pontos no lábio inferior. Foi bem dolorido tudo. Assustou profundamente o Mauro. E, enfim, tudo resolvido. Só que foi acidente de trânsito, né? Então precisou ir na delegacia depois. Precisou fazer uma porção de coisas. É um inquérito, né? E essa funcionária da escola, ela era a secretária da escola, se eu não me engano. Ela sempre me via na escola e virou uma amizade, assim, uma coisa de carinho, assim, de ela. Oi, Marcos, tudo bem? Tá. No Ari Barroso, era isso? Acho que era. Escola Estadual de Primeiro Grau, Ari Barroso. Eu acho que era isso. Lá eu fiz o meu primeiro, repeti, fiz o primeiro e fiz o segundo ano. Então provavelmente nós vivemos lá, não foi 5 anos não, foi 3 ou 4 lá no máximo. Não, 3 mesmo, porque a terceira série eu já comecei no Dom Bosco. E nós ali, assim, é engraçado que não foi feita nenhuma base de amizade muito maior, não. Uma amizade um pouco melhor que a minha mãe fez ali foi com os vizinhos do outro lado. Não com o Malofa, o Malafa, lá, o Malaquias, lá, sei lá, não lembro. Não tô lembrando o nome. O Mauro acho que lembra. Mafeta! O Mafeta! É, cara, o apelido do garoto era Mafeta. Ele não vislumbrava um futuro brilhante. Com toda certeza não. Nem estudar ele estudava. Mas enfim. Do outro lado morava uma família de evangélicos, que era o seu João e a dona Zenaide, e os vários filhos. Uma família bem honesta, bem decente mesmo, assim, no conceito bom da coisa, né? E formou-se, não, assim, as concepções eram diferentes, né? Depois eu fui descobrir. E aí foi um caso à parte, foi mais uma casa que eu morei. Então, nesses 3 anos foi isso. A Cleide começou a namorar, inclusive, um dos filhos lá da dona Zenaide e do seu João. Eles tinham filhos adultos. Dindão, tinha o Samuel, tinha o Ismael, tinha a Nema, a Noêmia, que era a Nema. Tinha o Tita, tinha o Deca. E nós fomos bem felizes nesse tempo por lá. Eu não sei se minha mãe ficou desempregada. Eu não sei o que aconteceu, que a gente não pôde mais morar lá. Eu nunca perguntei se foi uma questão de dívidas ou se uma renovação de aluguel extrapolaram ou se queriam vender o imóvel. Eu não sei exatamente o que foi. E a gente teve que sair da casa também antes do ano letivo acabar. Tinha aquele ano para estudar. Então, nós tivemos que terminar o ano letivo e tivemos que, para isso, morar com a dona Zenaide.
É... E aí foram esses 3, 4 meses ou mais, um pouquinho, alguns meses, não passou de 5 meses, aonde íamos para a escola, tudo direitinho, e voltávamos na hora voltávamos para casa, dormíamos tudo, e a dona Zenaide resolveu que ela precisava me fazer um filho de Deus, né? Então ela me levava, e a igreja era aquele naipe, eu acho que era Assembleia de Deus, era aquele naipe de mulher não raspar a perna, aquele naipe de não ter televisão em casa. Enfim, e eu tinha que ir. Teve até uma sessão dedicada a mim, um dia, de conversão a mim. Um dia eu conto isso com mais detalhes. Mas sim, o que eu sei é que a dona Zenaide e o seu João tinham muito carinho pela gente, tinham mesmo. Eles consideravam a minha mãe assim, ela é católica, mas ela é boa gente, para se ter uma ideia, né? Mas enfim, é culpa deles. Eles seguiam o que eles achavam certo e eram pessoas honestas, eram pessoas decentes. Então, nenhum problema. E aí terminamos aquele ano lá. E depois precisávamos seguir nosso rumo, né? É uma coisa que eu me lembro bem na dona Zenaide nesses meses, eles gostavam de fazer medo pra mim. Fazer medo e fazer nojo. Nojo na comida, eu já era ruim de comer, e eles faziam nojeira com a comida e eu não queria mais comer. E medo à noite, pra eu não dormir, enfim. Era brincadeira de adolescentes, né? Uma hora eu se rachava de rir com isso, né? E eu só vivia sonhando com o fim de semana para irmos com a minha mãe. Minha mãe nesse tempo já estava morando com a Renê, um apartamento aqui no Paraíso, aqui pra cá. Paraíso, na Rua Estela. Condomínio bacana pra caramba. Minha mãe morava lá com ela. Eu não sei exatamente qual foi o nosso problema, que a gente não conseguiu mais ter uma casa. Não sei. E aos fins de semana ela nos levava pra lá. Assim, todo domingo era isso, era tradicional, ainda na Casa Verde, isso. A gente ia na Leonete. Minha mãe tinha o carrinho dela. E nós íamos visitar a Leonete. A Leonete, prima da minha mãe. Na verdade, esposa do primo da minha mãe, do Luiz, primo de primeiro grau. E a família costumava ir lá, se reunir. O outro primo, o Wagner, chegava, ia com as crianças dele lá. E com a Adriana e a Denise. E a gente se divertia bastante. Elas eram mais novas que eu, mas era gostoso, era legal. O Mauro jogava bola, brincava com os meninos mais velhos da turma do Nenê e do Eduardo, os filhos da Leonete e do Luiz. E a mulherada, as velharadas com a minha mãe, com o pessoal, ficavam fofocando, ficavam falando dos outros, falando da vida, falando do mundo. Eu me lembro dos personagens. Tinha o seu Geraldo, o tio Geraldo e a tia Nega. Boca suja, tia Nega, boca suja, meu, como falava palavrão, minha nossa. Passava a tarde falando palavrão. E o seu Geraldo falava, nega, que é isso. Seu Geraldo não tinha um dente na boca. Ele ficava com uma faquinha, um canivetinho e alguma fruta na mão, comendo aquela fruta. Tinha a tia Diva, irmã da tia Nega. E o marido dela, o tio Antônio,
Tinha um Tony italiano. Daqueles que fala, uma diva. Que isso, diva? Bem mafiosão assim. E também era essa fofocaiada aí. O Wagner com a esposa dele, a Beth, e as duas meninas, a Adriana e a Denise. O Luiz ficava lá, tinha um barraco no fundo da casa, que ele jogava as bugigangas dele, ele ficava abrindo rádio. Ficava, sei lá, ele ficava mexendo nos eletrônicos lá, ele não fazia nada com os negócios. E tinha muito passarinho, tinha os cachorros, tudo. E era meio tradicional isso, nos fins de ano, Natal e Ano Novo também era lá. Quase todas as vezes era lá. Juntavam, faziam um jantar grandão, um almoço grandão e tudo certo. A tia Nega tinha um filho, que era o Roberto, que de vez em quando aparecia, muito divertido. E era isso. Final da noite, 10 e pouco da noite, voltávamos para casa. Tudo tranquilo. Conversávamos, falávamos. E a semana recomeçava. Até chegar nessa época que a gente morou, viveu lá na vizinha, na dona Zenaide. Sentia muita saudade da minha mãe, muita. Mas era legal, tinha as coisas boas. Na dona Zenaide, ela não deixava muito eu sair na rua, não. E eu acabava brincando meio que sozinho lá dentro. Tinha pato, tinha galinha, tinha criação, né? Então o seu João gostava de me mostrar, me punha milho na mão para eu jogar para as galinhas, tá? Muito carinhosos. Naquela simplicidade normal, eles eram muito carinhosos comigo. Eu não posso falar nada. Nada mesmo. Eles gostavam de mim. E foram alguns meses ali. Depois começa uma época incerta, que é o que eu vou falar no próximo vídeo, que é quando nós voltamos a morar de vários favores em alguns lugares e até num hotel do centro de São Paulo. É isso, gente. Boa sexta-feira a todos, bom final de semana a quem não vir o resto dos vídeos. Até mais.